Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, aqui resolver mais uma questãozinha do nosso TD do Enem, tá certo? Espero que vocês estejam aí realmente estudando, fazendo as questões, estudando os assuntos referentes a essas questões, que é um passo importantíssimo aí para vocês garantirem a vaga de vocês na universidade, se Deus quiser, no ano 2021, tá? Então a questão que eu venho trazer para vocês é a questão número 3 do nosso primeiro TD de estudos para o Enem. TD número 3 diz o seguinte, a questão número 3 diz o seguinte: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por, aí ele nos fornece uma expressão matemática aqui, L de x igual a K vezes seno x, sendo K uma constante. E supondo que x está entre 0 e 90 graus. Quando x for igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, pessoal, essa questão é uma questão de trigonometria, tá certo? Então, como é que é explorada a trigonometria nas questões do Enem? Há duas maneiras, né? Ou a trigonometria explorada naquela parte dos triângulos, né? A trigonometria nos triângulos retângulos, ou a lei dos senos e dos cossenos, tá certo? Que também é a parte trigonométrica. Ou para essa parte mais geral da trigonometria, ela é tratada principalmente com aquele assunto de máximos e mínimos da função seno e da função cosseno. Até hoje não caiu aquela parte mais avançada de soma de arcos, arco duplo, função secante, cossecante, cotangente. Nessas funções ainda não apareceram, né, nesses anos aí que o Enem está sendo aplicado. Ok? Então vamos aqui relembrar bem rapidinho o máximo e mínimo da função seno e da função cosseno. Então vamos aqui para o ciclo trigonométrico. Esse eixo vertical é o eixo dos senos, o horizontal é o eixo dos cossenos. A circunferência trigonométrica tem tem raio 1, certo? E aqui ela está centrada no plano cartesiano. Ok? Então, a função seno ela é medida nesse eixo aqui, no eixo vertical. Esse eixo vertical vai variar de menos 1 até 1. E a função cosseno nesse eixo aqui vai variar de menos 1 até 1 também, tá certo? Então, o máximo da função seno vai ser, seno de qualquer ângulo, seno de x, vai ser igual a 1. E o seu mínimo vai ser igual a menos 1, certo? O mínimo do seno de x. Do cosseno, a mesma coisa. O cosseno também varia de menos 1 até 1. Ok? Então, nós temos esses dois limites aí para a função seno e para a função cosseno. Já por mais de uma vez, né, algumas vezes já caiu questões no Enem, que requer apenas que você saiba isso. Máximo e mínimo da função seno, da função cosseno. Então, vamos aqui. A função dada é L de x igual a K vezes seno x. Esse K, para nós, ele não vai importar, tá certo? Porque ele é uma constante. Então, ele pode ser 2, ele pode ser 10, ele pode ser 2 elevado a menos 23, ele pode ser qualquer valor. Ele não vai importar para a função, que está em função do x, tá certo? A questão quer saber quando o x for 30 graus, né, a intensidade se reduz a qual percentual do seu valor máximo. Então, eu preciso saber qual é o valor máximo dessa luminosidade. Para depois eu aplicar o x igual a 30 e ver o quanto ele vai reduzir dessa luminosidade máxima. Então, como ela quer a luminosidade máxima, esse nosso seno de x aqui, ele tem um valor máximo. E o valor máximo do seno de qualquer ângulo é 1. Então, a luminosidade máxima, esse K, ele nunca vai mudar isso aqui. E o máximo que isso aqui vai atingir é
1. Então, a luminosidade máxima é igual a K. Então, tenho aqui a luminosidade máxima, tá certo? Agora, a questão quer saber o seguinte, quando esse x for 30 graus, quanto é que vai se reduzir dessa luminosidade máxima em termos percentuais? Então, vamos lá fazer quando esse x for 30 graus. Então, é o L de 30, vai ser K vezes seno, o x é 30, né? De 30 graus. Então, essa luminosidade no ponto 30 vai ser K vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. Então, a luminosidade em 30 graus vai ser K sobre 2. Você vai multiplicar aqui, K vezes 1, K sobre 2. Então, a luminosidade máxima era K. E a luminosidade em 30 graus é K sobre 2. Então, nós podemos afirmar que quanto foi que reduziu em termos percentuais? Se era K e agora é K sobre 2, né? Reduziu a metade, então ele reduziu em 50% aí o seu valor. Essa é a nossa resposta, item B, tá certo? Então, questãozinha bastante simples, né? Precisa dar uma interpretaçãozinha, mas se resume a você conhecer o máximo e o mínimo, né? O mínimo e o máximo aqui da função seno e também da função cosseno, né? Ambos varia entre -1 e 1. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima. Tchau.